Beleza, continuando, o que nós faremos agora? A gente precisa devolver, então, uma lista aqui nesse método de pessoas, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa ir até o nosso banco de dados e no banco de dados retornar ali a lista, né? Então, aqui fazendo a transformação, né, o mapeamento desse objeto pessoa lá da tabela do banco de dados, ele trazer o que está lá e transformar isso numa lista de objetos de pessoas. Como que a gente faz isso usando o JPA dentro do Spring Boot? Aqui na nossa classe de domínio, a gente vai criar um pacote responsável por isso. E dentro desse pacote, a gente vai ter uma interface que ela vai ser responsável por se conectar ao nosso banco de dados. Então vamos criar uma nova interface. O pacote para isso vai se chamar repository. Isso aqui é um padrão de projeto, tá, gente? Caso você nunca tenha ouvido falar nisso, nossa, que nome esquisito, por que ele está colocando isso? Dá uma pesquisadinha por padrões de projeto e você vai perceber que esse aqui é um padrão de projeto. E como vai se chamar? Vai se chamar Pessoa Repository. Poderia ser, deixa eu recortar aqui, pessoas, dependendo aí do gosto do freguês, tem desenvolvedor que faz dessa forma. Eu prefiro fazer assim, porque fica claro para mim do que se trata essa classe aqui, no caso, essa interface. Então foi criado, a gente precisa anotar ela como um repositório do Spring, e para que a gente tenha acesso aos métodos que vai fazer ali a conexão ao banco de dados, a gente precisa estender o JPA repositório. O primeiro argumento é o tipo, exatamente qual o objeto, né? Esse T aqui. Então, o objeto que a gente quer transformar é a pessoa. E qual que é o tipo do ID da pessoa? O tipo, no caso, é um long. Então, a gente vou apertar Ctrl Shift F para poder organizar aqui, né, a indentação dessa interface. Essa interface já está pronta. Aqui, galera, a gente já consegue buscar um registro, a gente já consegue listar, a gente já consegue excluir, a gente já consegue salvar, atualizar, só estendendo todos os poderes dessa classe aqui. Se a gente abrir ela tem vários métodos aqui, ó, como list, como flush, save and flush, delete e por aí vai. Beleza. Lá no nosso controller a gente precisa fazer uma injeção de dependência. Então, para isso, no Spring tem esse camarada aqui, essa anotação que chama auto-wired, que ela é responsável por fazer a injeção de dependência dentro de classes que são componentes do Spring. Então, por a gente ter anotado essa interface como um repositório, se a gente abrir aqui, a gente percebe que esse repositório ele também é um componente. Então, todos os componentes do Spring a gente consegue fazer injeção de dependência. Então, vai ser um atributo privado aqui dentro, que é a pessoa repository. E como se trata do recurso pessoas, eu vou colocar apenas repository. Neste momento, a gente vai devolver uma lista do Java útil de pessoa. Já começa a dar erro aqui embaixo. A gente chama lá nosso repositório .find all, ou seja, ele vai lá no nosso banco de dados agora, vai trazer uma lista para nós de todas as pessoas que estão cadastradas. Voltando aqui no Postman, fazendo novamente o envio, ele traz um array vazio, porque a gente não tem nada cadastrado, absolutamente nada. Aqui no Workbench eu já deixei preparado um insert dentro dessa tabela, apenas de teste, ó, com os valores, para a gente ter algum dado para retornar lá. Eu vou persistir, já está lá, buscando aqui, ó, já foi cadastrado, ok. E agora, nesse momento, a gente fazendo novamente a requisição aqui pelo Postman, ele deve trazer a todas as pessoas que a gente tem cadastrado. Olha lá. Ele trouxe, no caso, a pessoa de ID 1, quando foi criada, quando foi atualizada, né, o nome, o documento, se é pessoa física, e olha o endereço aqui, vem como um objeto, apesar de no banco de dados você ter todas as colunas aqui, né, junto com essa tabela. Isso aqui, se você, novamente, desculpa ser taxativo nesse ponto, mas
Isso aqui é o poder do Spring Data JPA. Além dele ir lá fazer a conexão com o nosso banco de dados, sem você escrever uma linha de código SQL, ele já transforma esse registro aqui, nessa linha do banco de dados, num JSON para você, prontinho, formatado. E você pode estar se perguntando, Paulo, onde é que está a mágica aí, né? Por que não apareceu absolutamente nada aqui? Eu não vi ele fazendo eu não escrevi nenhum código SQL, como que funciona isso? Eu só criei uma interface. Copiar aqui da minha colinha, eu tenho uma configuração que a gente pode colocar no Spring, e essa configuração, ela mostra o código SQL que está sendo feito ali pelo JPA. Está aqui no nosso Application Properties. Vamos colocar mais essa configuração aqui, ó, spring.jpa.showSQL igual a verdadeiro. Vou limpar o nosso console e fazer de novo a requisição. Voltando aqui, ó, a gente já consegue ver o que o Hibernate fez lá, ó. Fez um select em pessoa, trazendo todos os argumentos e sem nenhuma condição, né? De onde? De pessoa. Então ele já constrói, a partir de um mapeamento muito bem feito que a gente fez aqui, apesar de ser super simples, né? Estendendo aqui de uma base que já tem o ID e todas essas coisas que nós colocamos, ele já é capaz aqui, por ser uma entidade, de fazer o relacionamento de cada atributo desse a uma coluna aqui do nosso banco de dados. Então, para essa aula é só.